Saudações a todos. Nessa apresentação nós vamos ver a primeira etapa do processo de respiração celular, a glicólise. Para efetuar nossas atividades diárias, como fazer exercício, se movimentar, estudar, pensar e até dormir, nós precisamos de energia. E o que seria energia? Energia pode ser definida como a capacidade de gerar mudança ou realizar trabalho, ou também como a capacidade para rearranjar uma porção de matéria. E trabalho? Trabalho é a movimentação de matéria contra forças opositoras, como o atrito, a gravidade, etc. Para se manterem vivas, as células necessitam de energia para realizar trabalho. Como exemplo, nós temos aí na figura a célula de músculo cardíaco se contraindo. Observe a movimentação de matéria. Respiração celular é o principal processo gerador de energia das células. As células necessitam de energia para efetuar diversas de suas funções mais elementares, como sintetizar moléculas biológicas e se multiplicarem. A energia produzida no processo de respiração celular vai ser armazenada nas ligações entre os grupos fosfato do ATP, o trifosfato de adenosina, um nucleotídeo. O ATP funciona como uma moeda energética, custeando os gastos energéticos das células. Então, observe, a glicose vai passar pelo processo de respiração celular e o resultado do processo é a geração de energia mais 6 moléculas de CO2. E essa energia é armazenada nas ligações entre os grupos fosfato do ATP. Nós vamos ver todo o processo de respiração baseado na glicose, um glicídio que tem fórmula molecular C6H12O6. A glicose armazena energia potencial química graças à sua estrutura, a forma como seus átomos estão arranjados e ligados. As etapas da respiração celular são as seguintes. Primeiro, a glicólise, que acontece no citosol, e é uma etapa anaeróbia, ou seja, não precisa de oxigênio. Em seguida, nós temos o ciclo do ácido cítrico, ou ciclo de Krebs, que ocorre na matriz mitocondrial. E, por último, uma cadeia de transporte de elétrons e uma fosforilação oxidativa, que ocorre na membrana interna da mitocôndria, e aí já há necessidade de oxigênio. Vejamos então a glicólise. É a primeira etapa que ocorre no citosol. Consiste de várias reações biológicas que terminam por quebrar uma molécula de glicose, que possui 6 átomos de carbono, em 2 moléculas de ácido pirúvico, ou piruvato, que contém 3 átomos de carbono. O processo inicialmente consome 2 moléculas de ATP, mas depois gera 4, então o ganho líquido é igual a 2 ATPs. E também gera 2 moléculas de NADH. Antes de nós prosseguirmos, é importante ver para que servem essas moléculas de NADH e de onde elas vêm. Nessa figura nós podemos ver o seguinte, que um jogador de beisebol está tirando uma bola com muita energia e essa bola bate num pombo, o que mostra com quanto de energia que ela foi arremessada. Nos nossos exemplos, nós vamos fazer de conta que as moléculas às vezes podem se comportar como se fosse um jogador de beisebol, liberando elétrons, que são representados pela bola de beisebol. Então vejamos. NAD+, é uma molécula que é um aceptor de elétrons. Quando ele aceita elétrons, ele vai se converter em NADH. O jogador de beisebol representa uma substância qualquer que sofre oxidação. Oxidar é dar elétrons. Então, sofre oxidação, liberando elétrons. Elétrons que nós vamos chamar de elétrons de alta energia. Então, está aí o jogador de beisebol. Nós também temos aqui 2 elétrons, que estão representados por essa única bolinha cinza aí. E temos ali o NAD+. Nós vamos observar na figura seguinte que o jogador de beisebol, representando substâncias orgânicas,
vai perder 2 elétrons com muita energia e o NAD+ vai aceitá-los, ou seja, vai captá-los. Observe. É dessa forma que o NAD+ aceita elétrons, que tem carga negativa, e após isso aceita também íons H+, e se converte em NADH. Vamos ver de novo o processo. Observe o jogador de beisebol, que representa substâncias orgânicas perdendo elétrons. NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo ou dinucleotídeo de nicotinamida adenina. NAD+ é a forma oxidada e NADH a forma reduzida. Oxidar é dar elétrons e reduzir é adquirir. O processo que ocorre é o seguinte: NAD+ vai aceitar 2 elétrons mais um íon H+, e vai se converter em NADH. Lembrando que esses 2 elétrons são provenientes de substâncias orgânicas que perdem elétrons em reações de oxidação e redução. Sendo assim, o NAD+ é um aceptor de elétrons. Vejamos um resumo da glicose. O que vai acontecer é o seguinte: inicialmente, 2 moléculas de ATP irão transferir grupos fosfato para a glicose, com o intuito de torná-la instável para que então possa ser quebrada. Observe a animação. Transferência dos fosfatos. E agora a molécula de glicose está instável, sendo assim pode ser quebrada em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, que nós vamos abreviar como PEGAL, que tem 3 átomos de carbono. O gliceraldeído 3-fosfato vai passar pela segunda etapa da glicose, que vai envolver NAD+, 2 moléculas de ADP mais fosfato. Sendo assim, o gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido em piruvato. Cada gliceraldeído 3-fosfato vai ser convertido em um piruvato, e o resultado dessa sequência de reações é a produção de 2 moléculas de ATP e 1 de NADH. Sendo assim, você multiplique por 2 para cada molécula de glicose. Rendimentos da glicólise, então, são os seguintes: 1 molécula de glicose vai ser quebrada em 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato e vai haver o gasto de 2 moléculas de ATP. Mas essas 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato irão reagir em uma segunda etapa da glicólise com 4 moléculas de ADP, mais 2 grupos fosfato, mais 2 NAD+. E vão originar 2 moléculas de piruvato, 4 ATPs e 2 NADH. Sendo assim, os resultados ou rendimentos da glicólise são 2 ATPs e 2 NADH por molécula de glicose. Até a próxima!